Se você acompanha o mercado de periféricos gamer há algum tempo, provavelmente já percebeu que existe uma palavra dominando praticamente todas as discussões nos últimos meses: teclado magnético, Hall Effect, Rapid Trigger, Actuation Point, SOCD, Dual Action, e parece que exatamente todo mundo começou a falar a mesma coisa. Porque durante muitos anos o mercado de teclados ficou relativamente estável. Você comprava um teclado mecânico, escolhia o switch, talvez um Red, talvez um Brown, um Blue ou algum Speed Silver. E bom, isso praticamente acabou. Mas claro que existiam diferenças, uma construção melhor, uma keycap melhor, um software mais completo, uma latência menor, mas no geral o funcionamento praticamente era o mesmo, sem grandes inovações. E então começaram a surgir os teclados magnéticos, primeiro em produtos extremamente caros, depois em modelos mais acessíveis. E hoje praticamente toda fabricante quer ter pelo menos um teclado Hall Effect no catálogo. Mas existe um problema: muita gente está comprando teclados magnéticos sem entender exatamente o que eles fazem. E isso acontece porque o marketing em volta dessa tecnologia ficou gigantesco. Você abre o YouTube e todo mundo fala que é o melhor. Você abre qualquer loja e parece que existe uma promessa quase mágica: mais velocidade, mais precisão, mais desempenho e mais vantagem competitiva. Mas será que isso tudo é verdade ou estamos em mais uma moda do mercado gamer? E foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Porque nas últimas semanas eu utilizei dois teclados magnéticos da marca Aerox, o MG63 e também o MG68 Ace. Mas antes de falar especificamente sobre cada modelo, vamos falar um pouco sobre tudo o que envolve esse mercado de teclados magnéticos. O que realmente é um teclado magnético, como ele funciona, por que tantos jogadores profissionais migraram para essa tecnologia e principalmente se vale a pena fazer esse upgrade de um teclado mecânico para um teclado magnético. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender tudo isso junto. Antes de falar dos dois modelos que eu tenho aqui da Aerox, eu acho importante explicar algumas coisas. Por que muita gente fala Hall Effect? Porque muita gente fala teclado magnético, mas poucas pessoas realmente explicam o que está acontecendo por trás. Durante décadas, os teclados mecânicos funcionaram praticamente da mesma forma. Quando você aperta uma tecla, existe um mecanismo físico responsável por registrar aquele acionamento. Em resumo, existe contato, existe atrito e existe uma peça encostando uma na outra. E isso não é ruim, pelo contrário, foi justamente essa tecnologia que transformou os teclados mecânicos em referência durante tantos anos. Mas essa tecnologia acaba tendo bastante limitação e foi exatamente nisso que os teclados magnéticos entraram. Diferente de um switch mecânico tradicional, um switch Hall Effect não depende de um contato físico para funcionar. No lugar disso, ele utiliza sensores magnéticos. E esses sensores conseguem identificar a posição exata da tecla durante todo o movimento e em tempo real. E aqui está um ponto bem importante: o teclado não sabe apenas se você apertou a tecla, ele sabe exatamente quanto você apertou. E é exatamente aqui que essa tecnologia fica muito interessante, porque quando você consegue medir a posição exata da tecla, novas possibilidades aparecem. E algumas dessas possibilidades realmente fazem muita diferença, principalmente para quem joga. Num teclado convencional, você possui um ponto fixo de ativação. Quando uma tecla chega naquela distância específica, ela ativa e pronto. É isso. Já nos teclados magnéticos, você pode alterar esse comportamento. Pode ativar a tecla mais cedo, mais tarde, pode configurar múltiplas ações ou pode personalizar praticamente tudo também, né? E sinceramente, isso é algo que me impressionou bastante, porque depois que você entende o funcionamento, você percebe que não estamos falando apenas de um switch diferente, e sim de uma abordagem completamente diferente de tudo que a gente já viu anteriormente. Mas existe um recurso específico foi o principal responsável por essa explosão dos teclados magnéticos. E esse recurso atende pelo nome de Rapid Trigger. Por exemplo, se você joga o CS2, provavelmente você já ouviu esse termo centenas de vezes. E sinceramente existe um motivo para isso. Porque o Rapid Trigger é provavelmente a função que mais impacta a experiência prática. Mas vamos imaginar uma situação comum. Você está jogando o CS2 e você precisa fazer um Counter Strafe e precisa parar instantaneamente para atirar. Em Counter-Strike, milésimos de segundos fazem total diferença, principalmente para quem joga de maneira competitiva. Num teclado mecânico tradicional existe um ponto fixo de ativação e também existe um ponto fixo de reset. Isso significa que a tecla precisa percorrer uma determinada distância para ativar e depois precisa percorrer outra distância para desativar. Já no Rapid Trigger, esse comportamento muda completamente. O teclado começa a responder praticamente em tempo real ao movimento do seu dedo. Se você sobe o dedo, a tecla já começa a desativar. Se você desce, ela ativa novamente, sem precisar esperar aquele ponto fixo de retorno.
o que acaba trazendo uma performance bem interessante no final das contas. E sinceramente foi exatamente aqui que eu comecei a entender porque tantos jogadores profissionais migraram para essa tecnologia. Até porque no papel é uma coisa, mas na prática é algo completamente diferente que faz toda a diferença no final das contas. Counter-strafes ficam mais rápidos, os movimentos AD ficam mais responsivos, correções de movimentação fica mais precisa. Não, isso não vai te colocar em um rank extremamente alto só pela habilidade, mas vai te trazer algumas vantagens sobre o oponente. E sim, seria mentira dizer que não existe diferença, porque existe e ela é bem perceptível. Agora existe uma coisa que ninguém fala, nem todo teclado magnético é realmente bom. E é justamente aí que a conversa começa a ficar interessante. Principalmente porque existe uma ideia completamente errada percorrendo por aí pela internet. Muita gente acredita que basta um teclado ter switches Hall Effect para automaticamente ser um teclado excelente. E isso simplesmente não é verdade. Na verdade, eu diria que esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer ao comprar um teclado magnético. Porque hoje o mercado está inundado de modelos Hall Effect. Tem fabricante colocando switch magnético em praticamente tudo. E quando você olha a ficha técnica, parece que todos fazem exatamente a mesma coisa. Rapid Trigger, Actuation Point, SOCD, Dual Action e Hall Effect. Mas na prática a história é completamente diferente. Até porque o switch é uma pequena parte de toda a experiência, o que, deixa tudo mais complicado na hora de entender para algumas pessoas. E sim, o switch é só o começo. Você ainda tem firmware, tem software, tem latência, tem construção, estabilizadores, keycaps, tratamento acústico, PCB e implementação do Rapid Trigger. E tudo isso continua sendo extremamente importante. Até porque um teclado pode ter o melhor switch do mundo, mas se o firmware for ruim, o desempenho final também será ruim. Se os estabilizadores forem ruins, as teclas maiores vão soar horríveis. Se o software for mal feito, você não vai conseguir aproveitar metade dos recursos. E foi justamente por isso que eu decidi testar esses dois modelos da Aeroc, o MG68 e o MG63. Porque eu queria descobrir se eles eram apenas mais dois teclados magnéticos no mercado ou se realmente existe algo além do marketing. E vamos começar pelo menor deles, o Aeroc MG63. Logo de cara ele me chamou muita atenção, principalmente na sua construção, porque sinceramente eu esperava algo muito mais simples, principalmente considerando as propostas do produto. Mas quando você pega ele pela primeira vez, já percebe que existe algo muito mais interessante aqui. E isso é algo que eu valorizo muito, porque construção é uma das coisas que você percebe imediatamente. Você nem precisa ligar o teclado, você pega, sente e já entende se existe qualidade ali ou não. No MG63 a sensação geral foi positiva. O acabamento é bom, as peças são bem encaixadas, não existe folgas estranhas, não existe reengidos. E a estrutura transmite uma sensação bastante sólida, isso já me surpreendeu positivamente, o que é bem legal. Outro ponto que eu gosto também de analisar bastante são as keycaps, porque elas são responsáveis por grande parte da experiência diária. Afinal, é nelas que seus dedos passam horas todos os dias, e felizmente a experiência aqui foi bastante positiva. A textura é agradável, as teclas possuem uma boa aderência e a sensação geral durante a digitação é muito confortável, principalmente para quem passa muitas horas utilizando o computador. Mas agora vamos falar de uma coisa que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença, que é os estabilizadores, porque não adianta ter Rapid Trigger, não adianta ter Hall Effect se a barra de espaço parece um chocalho, ou se o Enter faz mais barulho que o resto do teclado inteiro. Esse não foi o caso aqui. Os estabilizadores vieram bem ajustados, com um pouco ruído, e uma sensação bem interessante, mostrando uma certa consistência. E sinceramente esse foi um dos pontos que mais me agradou aqui, mas talvez um dos pontos mais importantes em um teclado magnético moderno seja o software, porque é nele que toda a mágica acontece. Rapid Trigger, Actuation Point, Dual Action, CLCD, personalização, macros, tudo pelo software. E aqui eu tive uma surpresa bem positiva, porque o software da Aeroc conseguiu entregar praticamente tudo o que eu precisava sem complicação e de uma maneira bem simples e objetiva, sem menus confusos, sem precisar assistir vídeo tutoriais em YouTube para configurar o teclado ou algo nesse sentido, e isso me ajudou muito, sério, é bem legal. Mas existe uma pergunta que muita gente faz: como que esses teclados com todas essas tecnologias se saem fora dos jogos? Porque nem todo mundo passa o dia inteiro jogando Counter-Strike, existe digitação, existe trabalho, existe estudo, existe uso diário e, sinceramente, a experiência me agradou bastante. A digitação é bem confortável, o teclado responde bem e não existe aquela sensação estranha que alguns modelos magnéticos apresentam. E isso, consequentemente, é algo que eu valorizo bastante, porque um bom teclado gamer precisa ser bom jogando, mas também precisa ser bom vivendo. E o MG63 conseguiu entregar um equilíbrio interessante entre duas coisas. Mas aí surgiu uma dúvida: será que o irmão maior dele consegue ser melhor ou entregar algo parecido? Porque o próximo teclado dessa análise foi justamente o que mais me surpreendeu: o Aeroc MG68 Ace. E sinceramente, quando eu vi as especificações dos dois pela primeira vez, eu imaginei que a experiência seria praticamente idêntica. Afinal, os dois são magnéticos, os dois possuem Rapid Trigger, Hall Effect e tudo mais.
Mas na prática existem algumas diferenças bem interessantes aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a apresentação do produto, porque logo de cara você pega ele na mão e já percebe que existe uma sensação bem diferente aqui. E eu não estou falando só de construção, eu estou falando de experiência geral, de sensação de produto premium. E isso é uma coisa bem difícil de explicar, porque existem produtos que você pega e imediatamente entende onde o dinheiro foi investido. E o MG68 Ace me passou exatamente essa sensação. E sim, a estrutura aqui continua extremamente sólida, passando um ar de um produto bem feito e bem, foi bem elaborado. Porque normalmente quando você sobe em uma categoria, espera diferenças gigantescas. Mas aqui o MG63 já tinha um trabalho muito bem feito e que o MG68 precisou se destacar nos detalhes. E é justamente nos detalhes que ele começa a aparecer. Uma coisa que eu não vejo muita gente comentando em reviews é a acústica. E sinceramente, hoje em dia isso faz muita diferença. Principalmente para quem passa horas digitando, porque o som faz parte da experiência. E aqui o MG68 Ace me agradou bastante. O teclado possui um som mais refinado, acredito que por conta das keycaps, Ele é mais controlado, mais consistente, sem aquele excesso de reverberação que encontramos em alguns modelos. E sinceramente isso faz diferença, principalmente quando você passa horas utilizando o teclado. Mas uma coisa que me deixou muito feliz é que com o software a gente consegue manter aquela mesma experiência, uma boa experiência que a gente teve inicialmente com o MG63. Um software meio que universal e você tem configurações bem intuitivas, é bem interessante. Todos os recursos continuam presentes e continuam funcionando muito bem. E isso é importante, porque muitas vezes o modelo mais caro ganha recursos exclusivos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu aqui. E depois de alguns dias utilizando os dois modelos, eu comecei a perceber algo bem interessante. Tanto o MG63 quanto o MG68, eles são bem parecidos e tem alguns detalhes que trazem um pouco mais de importância para um e um pouco mais de importância para o outro, principalmente relacionado à construção. E não, isso não é uma crítica, na verdade acaba sendo até um elogio, principalmente para o MG68, porque ele entrega uma experiência muito próxima de um produto mais caro, custando tanto quanto menos. Ah, Matheus, então qual dos dois que é a melhor opção? Mas vamos começar pela construção. Os dois são muito bons, são muito consistentes, tem uma ótima construção, um ótimo acabamento, tem uma sensação premium de verdade. Mas falando de experiência, algumas diferenças começam a aparecer. O MG68 me parece um produto mais refinado, mais maduro, mais completo, mas isso não significa que o MG63 seja ruim. Muito pelo contrário, ele continua sendo um dos teclados mais interessantes que eu utilizei recentemente, principalmente considerando o conjunto que ele entrega. Construção, rapid trigger, bom software e qualidade geral muito boa. E aí o que acaba resumindo tudo aqui vai ser o preço. Porque dependendo da diferença de valor entre eles, a escolha pode mudar completamente. Mas existe uma pergunta que ainda não foi respondida, e para mim é a mais importante de todas. Como é que esses dois se comportam no Counter-Strike 2? Porque uma coisa é falar especificações, a outra é falar de software, mas quando você entra numa partida competitiva, é aí que a verdade aparece. E foi exatamente isso que eu resolvi fazer. Então a gente acabou passando vários dias, semanas, testando ambos os modelos no CS2, jogando tanto o modo competitivo padrão, quanto o modo especial, que é o Premier ali para muitos, que a gente acaba subindo pontos, etc. E eu fiquei bem impressionado com o que ambos os teclados me proporcionaram, nessa jogatina, nesse tempo de jogatina que a gente passou junto. Mas vamos lá, chega de teoria, chega de especificação, chega de software. Vamos para a parte que realmente importa. Counter-Strike 2. E sinceramente, se existe um jogo capaz de mostrar vantagens de um teclado magnético, esse jogo é o CS. Não é Valorant, não é COD, é o CS. Porque o Counter-Strike é um dos jogos extremamente dependente de movimentação, talvez mais do que outro FPS atualmente. E quando você começa a falar de movimentação, você inevitavelmente começa a falar sobre teclado. Counter-Strafe, AD/AD, Shoulder Pick, Deagle Pick, correção rápida de movimentação, microajustes, tudo isso depende diretamente de resposta das teclas. E foi justamente por isso que eu passei vários dias utilizando os dois modelos, especificamente no CS2. Deathmatch, Premier, competitivo, todos os modos possíveis a gente testou aqui. E eu queria entender se a diferença realmente existe, se a resposta é curta, se, enfim. Até porque eu queria entender se essa diferença realmente existe. E a resposta é curta. Sim, ela existe, mas talvez não da forma que muitas pessoas imaginam. Mas vamos começar pelo Counter-Strike, porque esse movimento é o maior motivo que levou tantos jogadores para teclados magnéticos. No Counter-Strike, parar o personagem rapidamente é extremamente importante, porque você precisa zerar a sua movimentação para conseguir precisão máxima, e qualquer atraso nesse processo afeta diretamente nos seus tiros. E foi justamente aqui que eu percebi a maior diferença. Não porque o meu aim ficou melhor, não porque talvez eu tenha virado profissional ou tenha subido muito de ranking, não. Mas porque o teclado responde muito mais rápido daquilo que eu estou fazendo com os meus dedos, entende? E essa sensação é difícil de explicar.
porque não é uma diferença absurda, mas depois que você se acostuma, você começa a sentir quando ela não está presente. Outra situação que isso ficou muito evidente é na hora de fazer o AD/AD, né? A gente tá trocando um tiro com o inimigo ali, faz um AD/AD no teclado, né? E a gente acaba, né, conseguindo lidar melhor com situações adversas dentro do game. Principalmente durante trocas rápidas de direção. O Rapid Trigger permite que o teclado acompanhe seus dedos de forma muito mais agressiva. E isso gera uma sensação de resposta muito mais rápida, praticamente imediata. Em alguns momentos eu realmente tive a sensação de estar mais conectado ao personagem. E novamente, isso não significa que você vai jogar melhor instantaneamente, mas que sim você vai ter umas pequenas vantagens. E bom, sabe o que me surpreendeu? Não foi o Rapid Trigger, por incrível que pareça. Não foi o Action Point, não foi o SLCD, foi a consistência. Até porque depois de algumas horas jogando, a gente começa a perceber que tudo fica meio que natural. Você para de pensar no teclado e simplesmente joga. Mas a gente acaba chegando em uma pergunta bem importante nesse vídeo. Vale a pena trocar o seu teclado mecânico por um magnético? Será? E sinceramente minha resposta é depende, porque nem todo mundo vai aproveitar os benefícios da mesma forma. Mas bom, se você é um jogador casual, joga algumas partidas por semana, não participa de campeonatos e já possui um bom teclado mecânico, talvez essa troca não seja tão urgente. Você vai sentir diferença? Vai, mas provavelmente não o suficiente para mudar sua experiência completamente. Mas se você é um jogador bem competitivo, participa de pequenos campeonatos, né, joga competitivamente dentro do game, quer subir patente, quer melhorar o seu ranking no jogo, talvez seja uma escolha bem interessante. Até porque aí a conversa muda bastante, porque nesse cenário os benefícios começam a trazer muito mais lógica, né? Começa a fazer muito mais sentido. E sinceramente foi exatamente esse público que eu imaginei durante os testes. E depois de passar várias semanas utilizando os dois teclados, eu cheguei a uma conclusão bem interessante aqui. Teclados magnéticos não são marketing, mas também não são milagre. Você não vai comprar um Hi-Effect hoje e amanhã vai acordar jogando igual o Dunk, jogando igual o Fallen, jogando igual o Molodói. Não é assim que funciona, mas os benefícios existem. E depois de utilizar durante algum tempo, fica mais fácil entender por que tantas pessoas migraram para essas tecnologias, né? Migraram para esse tipo de teclado, principalmente profissionais. E quando falamos especificamente dos modelos da iRock, eles entregam um conjunto muito competente, boa construção, boa implementação, bom software, uma experiência que realmente aproveita aquilo que a tecnologia Hi-Effect tem de melhor. Então, se você está pensando em migrar para um teclado magnético, esses dois modelos definitivamente merecem entrar na sua lista. Mas eu quero saber de sua opinião. Você já usou um teclado magnético? Ou ainda prefere os teclados mecânicos tradicionais? E principalmente, você acha que o Hi-Effect é realmente o futuro dos teclados? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião e não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima!